Conforme NBR 5462 da confiabilidade e mantenabilidade, a manutenção é a combinação de todas as ações e técnicas administrativas, incluindo a supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado original. Então fica a primeira dica, consultarmos essa NBR para lermos mais a respeito da mantenabilidade. Também consta no glossário Larousse, que é um conjunto de medidas ou ações que permitem conservar ou restabelecer um sistema, uma combinação de técnicas e medidas administrativas, com a finalidade de conservar um item em seu estado original. Também no glossário de termos, o BS 3811. A terotecnologia, conforme glossário BS 3811 de 1993, traz as técnicas que determinam a participação de um especialista em manutenção, desde a compra do equipamento até as suas primeiras horas de trabalho. Essa ciência está preocupada com a confiabilidade da máquina e sua durabilidade, e traz como apoio itens do RMC, recomendações da manufatura em sua fabricação, requerimentos e regulamentórios, as melhores práticas ou itens de análise de causa, por exemplo, o FEMEA, que vamos estudar nos próximos módulos. Falando um pouco da história da manutenção, as décadas de evolução começam com a Revolução Industrial no século XIX. A tecnologia começa a influenciar a vida das pessoas, produção sob encomenda, e a manutenção praticamente não existia. Podemos imaginar então grupos de pessoas trabalhando como operários em máquinas e equipamentos e um pequeno número de pessoas dedicado à manutenção. Também podemos verificar operadores dedicados apenas a produzir e não a cuidar da máquina, como a manutenção autônoma, por exemplo. Então surge a necessidade de profissionais especializados na área de manutenção. Falando um pouco da história da corretiva, por volta de 1900 a 1920, surgem as primeiras grandes indústrias, onde a máquina a vapor era o que era mais utilizado. Surgem as equipes de manutenção corretiva, que só consertavam máquinas. As atividades eram troca de peças gastas e lubrificação, por exemplo. Então podemos imaginar muita máquina hidráulica, comandos de alavanca, muita máquina a vapor e sempre na corretiva, consertando o que quebrava. Se preocupava em ter máquinas reservas e não tinha a preocupação de mantê-las em perfeito estado. Um pouco da história da preventiva. Por volta de 1920 a 1950, surge a eletrônica, o primeiro computador e o desenvolvimento da aeronáutica. A aeronáutica sempre foi importante para a manutenção, porque é uma máquina de conceito zero quebra, não permite erros. Surge o conceito da manutenção preventiva, visto que máquinas como aviões não admitem falhas. Na eletrônica de apoio, temos então a preditiva, na sua história, por volta de 1950 a 1970. Surge a engenharia de manutenção, com a missão principal de racionalizar o custo. Funcionários com a vocação de cuidar e reparar começam a ser inseridos na empresa. O conserto e a prevenção não são suficientes. Então é criado novos organogramas e colocado mais pessoas na equipe de manutenção, como podemos observar, um diretor industrial, um gerente de manutenção, um gerente operacional, um engenheiro de manutenção, os executantes ou manutencistas, operadores de máquinas, por exemplo. Onde estamos agora? Nossa atual situação, a manutenção do terceiro mundo ou a manutenção da classe mundial? Então, na próxima aula, vamos ver a implantação do PCM e suas divisões. Como falamos anteriormente, a manutenção do terceiro mundo, como que era feito? Ou como que estamos fazendo hoje em nossa empresa? Fazendo uma rápida análise
do que encontramos em grande parte das manutenções em nosso país atualmente, podemos distinguir algumas características de uma manutenção antiga ou do terceiro mundo: alta taxa de retrabalho, falta de pessoal qualificado, convivência com problemas crônicos ou contínuos, falta de sobressalentes do estoque ou no almoxerifado, número elevado de serviços não previstos, uma baixa produtividade, histórico de manutenção inexistente ou não confiável, falta de planejamento prévio, abusos e grande número de hora extra. Ou seja, vários sinais de itens de uma manutenção ruim, com números antigos ou do terceiro mundo. Vamos comparar agora como estão estes números em a nossa empresa ou atualmente. Manutenção da classe mundial ou uma manutenção de números atuais, uma manutenção com excelência. Como estamos hoje? Saindo do estágio em que se encontra a manutenção e alcançar uma excelência da manutenção ou World Class Maintenance, da manutenção da classe mundial. O que esperamos ver nessa manutenção excelente? Rever as práticas de manutenção adotada, novas políticas de estoques ou sobressalentes, sistemas de gerenciamento de manutenção, capacitação e polivalência do pessoal, TPM, manutenção produtiva total, é uma ferramenta base para a excelência da manutenção, técnicas de análise de falha, ou FEMEA, por exemplo, RCM, Reliability centrada em Maintenance, manutenção centrada na confiabilidade e algumas estratégias de parceria, por exemplo, a terceirização, a contratação, quando você tiver uma parada programada ou manutenção de grandes máquinas, é interessante contar com a parceria de terceirizações para acelerar a sua manutenção e conseguir uma melhoria contínua, por exemplo. Então, já falando aqui do PCM, que é o planejador, que faz o controle da manutenção, ele pode dar um apoio neste item também, em organizar a área, preparar a área para esta manutenção, programar os materiais, as pessoas para esta manutenção. Como podemos exemplificar na foto, temos um pátio de pórticos ou de uma área de movimentação de material pesado, onde a manutenção está sendo preparada em área livre, área aberta. Vamos incluir então em nossas manutenções engraxar eixos, engrenagens, proteger contra chuva, corrosão de material e outros itens a mais que possam nos trazer benefícios na hora do funcionamento da máquina, sem afetar o funcionamento original. Podemos resumir aqui o PCM, que é o conjunto de ações para preparar, programar e verificar o resultado da execução das tarefas de manutenção contra valores pré-estabelecidos. E adotar várias medidas que venham a dar suporte no seu planejamento de serviço. Quais empresas podem ter um setor de PCM? Não é necessário ser uma empresa de grande porte para ter um setor de PCM. É necessário e possível, neste caso, que uma pessoa possa estar exercendo várias atividades ou ser um funcionário multifuncional, por exemplo. Temos aqui um exemplo do BNDES em 2018 para nos dar suporte a avaliar o porte da empresa antes de pensar em implantar. Temos aqui grandes empresas com faturas maiores que 300 milhões anuais, ou na receita operacional bruta, por exemplo. Microempresas com menor ou igual a 2,4 milhões, pequenas empresas maior que 2,4 milhões, exemplos de médias empresas. Vamos nos situar agora e ver como estamos para a implantação do PCM. Como é dividido um setor de PCM? Cada empresa define a quantidade necessária de pessoas que irão trabalhar nesse setor. Mas, em geral, sugerimos pelo menos 3 posições. Um apontador de horas, um planejador e alguém que vai chefiar essa equipe ou vai gerenciar essa equipe. O que faz o apontador de horas? Ele pode cuidar do atendimento a fornecedores, por exemplo,
controle de entrada e saída das ferramentas, requisição de materiais para a manutenção, preparação da manutenção e as suas programações. O apontador da manutenção tem a função de auxiliar o planejador do PCM. Ele que faz os lançamentos de horas trabalhadas, por exemplo. O manutencista faz o serviço de reparação e manutenção e esse apontador vai baixar essa ordem de serviço de uma forma correta. O planejador, qual que é o papel do planejador de manutenção? Ele tem a função de buscar, através de responsabilidades da organização, o controle de planejamento sobre a área de manutenção, visando estrategicamente medir e apontar essas horas. Ele também vai dar suporte nos cronogramas, no mapeamento da manutenção, no orçamento de material e outros itens que a gerência vai pedir o seu suporte. O planejador tem um papel importante nessa equipe, pois as paradas programadas, por exemplo, vão contar com o seu serviço. O planejador é responsável pelas atividades de planejamento e programação da manutenção e pode ajudar também no gerenciamento de custos, elaborar um planejamento periódico, mensal, semanal e o seu cronograma. Coordenar reuniões de análise crítica, reuniões gerenciais, gestão à vista, montar os quadros de medidores, quadros de evidências de manutenção, fazer especificação técnica para a contratação de serviços, gerar e revisar planos de manutenção, dando um grande apoio à gerência. Então, como sabemos, nem tudo que planejamos ocorre como esperávamos. Desta forma, o planejador deve também trabalhar no time, junto ao grupo, para motivar este time ou sua equipe para evitar perdas de produtividade, tais como falta de planejamento, falta de medidas, falta de horas, o orçamento venha de acordo com o esperado para esta manutenção, não falte peças para esta. Então, na próxima aula, vamos ver o papel do gerenciamento e o planejamento de projetos. Recordando um pouco das aulas anteriores, qual que é o papel do gerente de manutenção? O gerente de manutenção, ele tem a função de fazer com que as coisas aconteçam de modo correto e adequado. Deve saber liderar e conduzir a sua equipe de manutenção, ou seja, um líder que vai cobrar o desempenho dessa equipe, um líder que vai fazer com que as coisas aconteçam, os serviços sejam realizados da forma melhor possível e a mais correta possível. Vamos ver abaixo alguns itens de desempenho esperado para um gerente. Que ele tenha conhecimento técnico adequado a sua empresa ou o negócio que ele está conduzindo, tenha sólida experiência no conhecimento da PCM, que é o planejamento e controle da manutenção, ele seja comunicativo ou tenha uma boa comunicação, seja discreto, principalmente para resolver problemas inesperados na sua equipe. É importante manter a calma e a discrição frente aos desafios que ele irá enfrentar. O conhecimento técnico do gerente é importante, pois vai trazer soluções rápidas de problemas inesperados nas máquinas, nos equipamentos e nas unidades. O sólido conhecimento em PCM vai trazer o planejamento correto e econômico com rapidez para início e fim da execução das manutenções ou as paradas programadas. A boa comunicação ele vai ajudar também a empresa a informar a sua equipe dos procedimentos a seguir, da agenda do dia e dos itens de serviço a ser liderados. Ser discreto vai ajudar a todos na questão de resoluções de conflitos, por exemplo, do seu dia a dia ou no enfrentamento de sua manutenção e as suas dificuldades. Planejamento da manutenção. Através de um planejamento adequado da manutenção, que se consegue obter maiores índices de disponibilidade de máquinas e, consequentemente, um processo produtivo. Para isso, utilizamos 4 ferramentas indispensáveis: a disponibilidade de máquina, a mantenabilidade, a confiabilidade dos números e uma taxa de falha coerente. Quanto maior o período de falha, melhor será a sua produtividade.
Quais as vantagens de um bom planejamento de manutenção? É claro que uma redução considerável dos custos de manutenção e uma rentabilidade maior para a sua equipe, possibilidade de planejamento de recursos humanos, vai dar apoio ao RH também, redução dos serviços de emergência, consecutivamente horas extras, cobertura de 100% das ordens de trabalho, ou seja, 10 OS abertas no dia, 10 OS fechadas naquele dia. Banco de dados com histórico dos equipamentos e ordens de trabalho. Bom histórico de manutenção, banco de dados confiáveis para futuros estudos de confiabilidade, por exemplo. E uma redução de hora extra, uma economia para toda a equipe. Quais formas podemos utilizar para controle desta manutenção? Arquivos de papel, ou arquivo físico mais conhecido, ele traz uma dificuldade para realizar pesquisas, controles e gráficos de medidores. E facilmente perdemos esses dados. Algumas empresas guardam ordem de serviço por 1 ano, outras guardam por 2 anos, outras guardam por menos tempo. Arquivos do Excel são muito bons, porém eles podem corromper dados irrecuperáveis, então a gente tem que fazer de novo macros, tem que fazer novamente o nosso controle com planilhas. Em geral, tem senha, mas é facilmente burlada, ou seja, não temos muito controle com os dados feitos em Excel. Demora para abrir programas, principalmente depois de 1 ou 2 anos de histórico de dados, começam a ocorrer os problemas com esse arquivo. Então, os arquivos em Delphi, Oracle e Firebird ou SQL podem ser os mais indicados, porque podem ser criptografados, têm uma maior segurança de backup e o tamanho superior ao esperado. Também proporciona uma velocidade na comunicação das tabelas. Sabendo que hoje utilizamos equipamentos de tablets, smartphones e Androids, e esse sistema vai facilitar muito. Qual que é a importância de uma ferramenta gerencial? Banco de dados seguros, por exemplo, uma ótima programação, praticidade na movimentação de dados, facilidade para consulta de ordens de serviço, por exemplo, e uma comunicação entre toda a sua equipe, como mostra a figura. Tanto o operacional quanto o gerencial vão ter a informação da manutenção mais correta e mais rápida possível. Um sistema de manutenção informatizado permite interligação das manutenções com as demais áreas da empresa, permitindo monitoramento e globalização do controle. E quais seriam os insucessos do planejamento da manutenção? Ou que não é sugerido fazermos neste planejamento? Podem ocasionar erros se tivermos duplicidade de atribuições, duplicidades na descrição da tarefa programada pelo planejador, não foi clara o suficiente para o mantenedor. Uma descrição detalhada elimina esse erro. Ou seja, preenchermos a ordem de serviço o mais completa e mais correta possível. O planejador não está preparado ou falta treinamento. Este planejador não tem o conhecimento técnico esperado. O planejamento, então, não vai sair de acordo. Devido a uma grande quantidade de máquinas, equipamentos ou os ativos, em várias empresas, o planejador tem que ter conhecimento máximo dessas máquinas para que possa oferecer à sua equipe uma boa economia, tanto nas manutenções preventivas quanto nas planejadas.